Fala aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Diego Veras e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E nesse vídeo nós vamos analisar como se comporta a função exponencial quando nós aproximamos o número de Euler para duas casas decimais. Aproximamos o número de Euler para 2,72. Quanto que é o número de Euler? Se você olhar aqui na calculadora, aqui é a teclazinha da exponencial, você aperta alfa vezes exponencial, este é o número de Euler, e ele é 2,7182818228. Ele é um número irracional, tá? Isso aqui não é dízimo, não, ele é um número irracional. E aí nesse vídeo eu quero mostrar para vocês como que a função exponencial, número de Euler elevado a x, se comporta se nós aproximarmos esse número de Euler por 2,72. Então vai ser a função 2,72 elevado a x, tá? É uma aproximação muito boa, né? Dependendo do que você está modelando, né? Você está com 2,718 para 2,72, né? Enfim. Vamos ver como ele se comporta, o erro absoluto e o erro relativo, à medida que você aumenta o valor de x. Esse vídeo aqui faz parte de uma playlist, ele é do assunto de análise de erros, e tem a playlist aqui no canal com análise de erros, que a gente já vem tratando bastante coisa a respeito desse assunto, tá bom? Então, vamos lá. Fiquem à vontade para compartilhar esse vídeo, vamos divulgar o conhecimento, pois o conhecimento, ele é livre, tá? Vamos lá. Então, eu vou assumir aqui que seja um número de Euler, tá? O valor exato, tá? Nós vamos aproximar por um eu vou chamar barra, tá? Com uma barrazinha em cima, a anotação que a gente vai usar para simbolizar o número aproximado, tá? Isso aqui é uma aproximação. Pode ser um arredondamento, né? Foi um arredondamento padrão que foi feito aqui, tá? Então, primeiro, vamos olhar para o erro absoluto. O que acontece com o erro absoluto aqui, tá? Erro absoluto, tá? Nos vídeos anteriores dessa playlist, nós já vimos que o erro, tanto absoluto quanto o relativo, eles aumentam à medida que você vai fazendo operações, tá? Então, a nossa função aqui, que é e elevado a x, veja, aqui nós temos várias operações. Se a exponencial é elevada a 2, por exemplo, ao quadrado, é número de Euler vezes número de Euler, é ao cubo. Número de Euler vezes ele mesmo, mais duas vezes. Isso significa que você está fazendo diversas operações à medida que você aumenta o valor de x, tá? Então, o número de operações vai aumentando. Consequentemente, o erro de arredondamento, ele vai se propagar e vai crescer, tá? Então, nos vídeos anteriores aqui, nessa playlist, a gente trata dessa propagação do erro, tanto absoluto quanto relativo. Então, dá uma olhadinha lá, o link está aqui na descrição também, tá? Então, veja só, vamos falar aqui do nosso erro absoluto. Primeiro, o erro absoluto, ele é simplesmente o valor absoluto do desvio, né? Então, vai ser o valor exato menos o valor aproximado, que vai ser 2,72 elevado a x, tá? Antes de fazer uma continha aqui, vamos primeiro experimentar como que esse erro está variando. Eu vou pensar aqui, vamos pensar x igual a zero, e elevado a zero. Então, se eu pegar o número de Euler menos 2,72, nós temos um erro absoluto de 1,71 vezes 10 a menos 3, né? Está lá na terceira casa decimal a correção que está sendo feita, né? Beleza, guarda esse número, 1,71 vezes 10 a menos 3. Se eu pegar agora, ali foi, desculpa, é elevado a 1, né? Eu falei x igual a 0, é x igual a 1, tá? X igual a 0 não faz sentido, que todo número elevado a 0 é 1, né? Então é x igual a 1. Eu tenho para mim que eu falei x igual a 0, perdão. X igual a 1 ali. Quanto x ao quadrado? Vamos pegar o número de Euler ao quadrado, tá? Menos 2,72 ao quadrado. Ó, aumentou. E aumentou bastante. Estava em 1,7, aumentou para 9,34. Vamos ver. Ao cubo, né? O número de Euler ao cubo menos 2,72 ao cubo também. Já aumentou ainda mais. No outro estava 10 a menos 3, né? Aqui nem isso, aqui está em 10 a menos 2. A quarta, número de Euler elevado à quarta menos 2,72 elevado à quarta.
Olha como já aumentou bastante, né? Tava 0,0 alguma coisa, agora, ó, já perdeu uma casa decimal aqui, né? Gente, um adendo. Aqui no canal tem uma playlist com dicas para utilizar a calculadora. E lá tem um vídeo de como trabalhar com funções exponenciais, tá? Dê uma olhadinha lá. Tá bem interessante. Nós temos duas formas de trabalhar com exponencial aqui. Aqui nesse vídeo eu estou trabalhando com operações diretamente com o número de Euler, fazendo alfa, esse Ezinho aqui. Mas se você usar o Shift, você vai acessar esta tecla aqui que tem o Ezinho amarelo, tá? Então tem um vídeo na playlist, dá uma olhadinha lá, tá bom? E elevado a 5 exponencial E elevado a 5 menos 2,72 elevado a 5. Já aumentou bastante. Vamos agora extrapolar. Elevado a 10. Se eu pegar exponencial de 10 menos 2,72 elevado a 10, olha como fica grande. O desvio já vai dar ordem de 139, né? Beleza. Apesar de que E elevado a 10 é um número muito grande. Se você pegar E elevado a 10 é um número muito grande, né? Ó, 22.026, tá? 22.026. Em valores absolutos, esse erro fica grande, certo? E elevado a 10 menos 2,72 elevado a 10, tá? 139 em valores absolutos tá grande. Então, a gente já está comprovando aqui experimentalmente, tá? Se usar essa calculadora, é uma forma de você fazer um experimento, né? Aqui, matemático. Ele está aumentando bastante. Como esperado, o erro tem que aumentar com isso. Mas dá para a função exponencial, dá para a gente ter uma ideia de como é esse aumento? Será que esse aumento é quadrático, é linear ou é exponencial? Esse aumento é exponencial. Vamos mostrar isso agora, tá? Vamos mostrar que esse crescimento é exponencial. Vou fazer o seguinte. Aqui eu vou pegar e vou colocar em evidência a exponencial, tá? O número de Euler. Então, veja. Quando eu colocar o número de Euler aqui em evidência, esse aqui vai ficar 1 menos 2,72 sobre E elevado a x. Beleza, né? Tudo ok aqui. Aí isso aqui eu posso usar a propriedade da potenciação, né? Isso aqui fica tudinho elevado a x. Então, veja, o erro absoluto, ele segue uma exponencial. Porque aqui eu tenho 1 menos, aqui vai ser 2,72 sobre o número de Euler. Isso daqui elevado a x. Em módulo, tá? Ó, se você prestar atenção aqui numa coisa, veja, o termo líder aqui é uma exponencial, tá? Por quê? Porque esse pedacinho aqui, se a gente for fazer essa divisão, ó, eu tenho, deixa eu subir aqui, eu tenho 2,72 dividido pelo número de Euler. Ó, é um número muito pequenininho, tá? É 1,00006, tá? É um número bem pequenininho, muito pequeno. Se eu pegar esse 1 menos esse número muito pequenininho, vai ficar um número muito perto de 1, muito perto de 1. Então, prevalece aqui o comportamento dessa exponencial aqui. Quem prevalece é essa exponencial. Então, o nosso erro absoluto, ele cresce exponencialmente. Esse termo aqui só vai começar a ser relevante quando x for quanto? Quando que ele vai ficar da ordem de 1 para poder passar a ser relevante aqui? Vamos experimentar aqui. Se eu pegar, eu vou salvar esse número aqui, eu vou armazenar no banco de memórias A. Então, eu vou pegar o Shift, STO, A. Tá? Então, eu armazenei nesse A. Se eu pegar alfa A, aqui está ele. Tá? Aqui na playlist tem também, aqui no canal, na playlist de dicas de calculadora, tem também ensinando como trabalhar com esse banco de dados, tá bom, gente? Então, essa playlist é muito bacana. Dê uma olhadinha lá, tá? Então, eu dou com bastante detalhes de como usar esse banco de memórias. Ó, esse número aqui, que é 2,72 sobre o número de Euler, se eu elevar ele ao quadrado, né? Fica bem pequenininho também, 1,001.
né? Frente a E elevado a 2, ele é muito pequeno. E elevado a 2 é grande, comparado com 1, né? E elevado a 2, 7,38, tá vendo? Vamos pro 10, a gente fez lá elevado a 10, né? Então, esse 2,72 sobre o número de Euler, quando eu levar ele a 10, ó, ainda assim, ele não vai ser suficientemente relevante para tirar, para combater essa exponencial aqui, tá? Vamos levar ele a 100. Vamos levar ele aqui a 100. Olha, já começa um pouquinho, né? Você tá com duas casas, 150. A elevado a 150. Ainda não, né? Se eu levar ele a 200. Ó, então só lá para depois de 150, quase x elevado a 200, é que esse termo aqui vai passar a ser relevante. Isso aqui vai passar de 1 e vai mexer no caráter dessa exponencial. Então, prevalece essa exponencial aqui, tá? Então, a gente pode concluir aqui que o erro absoluto, ele segue a exponencial do próprio x. Legal, né? E aí, vamos pensar aqui como que é o comportamento desse erro relativamente, né? Esse aqui é o erro absoluto, mas de forma relativa. Como é que ele se comporta? Vamos, ó, aquele erro de 100 de E elevado a 10, né? Quando foi E elevado a 10 menos 2,72 elevado a 10, né? Ó, esse número 139, 140 mais ou menos, né? O quão relevante ele é frente à própria exponencial, né? Isso aqui é o erro absoluto. Se eu dividir pelo valor exato, né? Se eu dividir pelo valor exato, eu vou ter o erro relativo. Ó, já é um erro relativo pequeno, né? 0,006, aqui dá 0,6%. 0,6%. Vamos experimentar como funciona, como evolui esse erro relativo. Da própria exponencial, simplesmente, né? É elevar a x elevado a 1. Então, eu tenho... aqui eu estou colocando valores específicos, tá? Inteiros, expoentes naturais, mas aqui pode ser para qualquer x, tá bom? Vale para qualquer x. Eu estou colocando expoente natural, que é mais fácil de a gente compreender. Então, se eu pegar o número de Euler menos 2,72 e dividir pelo número de Euler, isso aqui é o meu erro relativo, olha... Ali estava 10 a menos 3, né? Agora 10 a menos 4. Então, de x vai de 1 até 10, você tem uma variação de 0,1. Isso aqui te dá 0,06%, né? Então, você aumentou em 10%, né? Uma casa decimal aqui, né? De x igual a 1 até 10. Vamos aumentando aqui para ver. 6,32, 10 a menos 4. A E ao quadrado menos 2,72 ao quadrado. Ó, já aumentou um pouquinho, né? Ó, diminuiu aqui a potência, já tá aumentando um pouquinho. Pegar o número de Euler, não, desculpa. É ao quadrado, eu pego o valor, o erro absoluto, menos 2,72 ao quadrado, né? Esse é o valor absoluto, tá? Eu quero o relativo, eu vou dividir por E ao quadrado. Ó, 1,26 vezes 10 a menos 3, já aumentou. O outro tinha dado 6 vezes 10 a menos 4, já foi aumentando. Então, o erro relativo também aumenta, como esperado. O erro relativo também vai aumentar. Mas, como será que ele aumenta? Será que ele aumenta exponencialmente também? Ou linearmente? Vamos já analisar isso. Vamos fazer mais alguns aqui. Vou pegar exponencial elevado a 5, né? Menos 2,72 elevado a 5, dividido por E elevado a 5, né? Ó, ele está aumentando bem devagarzinho, né? Está aumentando devagar. Vamos ver como que ele se comporta. Se é exponencial também, ou se é algum outro comportamento. Então, vamos pegar aqui agora o nosso erro relativo. Tá? Para fazer o erro relativo é o erro absoluto dividido pelo valor exato, né? O erro absoluto eu já tenho ele aqui, já tenho esse pedaço.
que segue uma exponencial, o erro absoluto segue uma exponencial. Olha, o erro absoluto segue uma exponencial, e quando eu dividir pela própria exponencial, ele vai cancelar essa exponencial. Mas o erro não é constante, né? Ele está aumentando um pedacinho aqui. A gente viu que ele não é constante, ele está crescendo. Mas vamos ver. Então, o erro relativo, ele é o erro absoluto sobre e elevado a x, tá? Em módulo também. Isso daqui, a exponencial, a imagem dela é sempre positiva, né? Então, esse pedacinho aqui é maior que zero. Se ele é maior que zero, eu não preciso do módulo, né? O módulo é igual a ele próprio, né? Porém, eu fiz isso agora, mas eu estou observando aqui que o erro absoluto está em módulo, né? Então, vamos manter esse módulo para poder cancelar esse daqui. Vamos lá, ó. Isso aqui vai ficar... aqui eu tenho o módulo de um número vezes outro, né? Fica o módulo de x vezes o módulo disso aqui todinho, né? Aí o módulo da exponencial é a própria exponencial, como nós já vimos. 1 menos 2,72 sobre o número de Euler exponenciado. Tá? O que eu fiz daqui para cá? Que é o valor absoluto, é isso aqui tudinho. Aí eu uso que módulo de A vezes B é igual a módulo de A vezes módulo de B. Tá? E o módulo de A, que é módulo da exponencial, é igual à própria exponencial, porque ela é positiva. Tá? E aí, beleza. E aí eu posso cancelar esses dois aqui. Tá? Vou cancelá-los. Então, nós temos que o erro relativo, tá? Ele é 1 menos 2,72 sobre E elevado a x. Olha que interessante isso daqui, né? Será que o erro relativo cresce também exponencialmente? Vamos ver como é esse comportamento, né? Ele aqui, esse número aqui a gente já viu que ele é 1,0006, é muito próximo de 1. Ele só vai passar a ser bem relevante quando esse x for muito grande. Então esse comportamento vai começar a ser exponencial se esse x for muito, muito grande, for maior de 200. E elevado a 200 é um número extremamente grande, né? A gente viu lá. Quando for 150 para 200, a gente viu, né? Aí isso aqui vai passar a ser relevante e aí vai predominar uma exponencial, né? Mas vamos ver qual é a taxa de crescimento desse erro relativo. Para ver a taxa de crescimento, nós vamos fazer calcular a derivada dele, né? A derivada dá a taxa de variação. Então eu quero saber qual é a taxa com que esse erro relativo aumenta com relação a x. Então eu vou tomar a derivada dele aqui, tá? Então veja só, eu vou pegar, vou continuar aqui de azul. Então vamos ver qual é a taxa de crescimento do erro. Do erro relativo. Tá? Vamos fazer essa continha. Olha só, eu vou calcular essa derivada aqui, tá? Ó, eu tenho aqui uma função modular, né? Tem que tomar cuidado com essa derivada, né? Porque a função modular não vai ser contínua, não vai ser diferenciável o tempo todo. Contínua não vai ser diferenciável o tempo todo, né? Porém, veja uma coisa. Isso daqui é 1,0006, né? Então, quando eu peguei esse A aqui, ó. Então, eu tenho o número 1, né? Menor do que esse camaradinho aqui, né? 1 menos um número que é maior do que 1, tá? Ele é maior do que 1. Então, isso daqui, aí esse número aqui, que é maior do que 1, quando eu levar uma potência, ele vai ficar grande, vai crescer, vai continuar maior do que 1. Então, o que eu tenho aqui dentro do parêntese é negativo, tá? Ele é negativo. Como isso aqui é negativo, e eu estou trabalhando com módulo, então ganho o sinal de menos, tá? Vamos escrever isso aqui, ó. Como isso daqui, que está aqui dentro, é negativo, tá? Então, esse módulo aqui, módulo de 1 menos 2,72 sobre E elevado a x,
é igual a menos 1 menos 2,72 sobre E elevado a x. Tá bom? Tem que trocar o sinal, porque ele é negativo, então eu tenho que colocar o sinal de menos aqui. Então, vai ser menos a derivada de 1 menos 2,72 elevado a E sobre E elevado a x, tá? Tem esse menos aqui. Ó, quando eu derivar esse aqui, esse aqui vai ser zero, né? Derivada da constante. Aí esse menos com esse menos fica positivo. Então, eu vou ter aqui derivada de 2,72 sobre E elevado a x. Ó, derivada da exponencial é a própria exponencial, tá? Porém, se nós lembrarmos lá do cálculo 1, né, quando a gente tinha que calcular a derivada, deixa eu lembrar a luz aqui, você tinha que calcular a derivada de a elevado a x, né? Isso aqui era igual a elevado a x ln de a, né? Lá do cálculo 1. Você transforma esse a, você manda ser a exponencial de x ln de a, né? Você muda a base. Quem é o meu a? O meu a é 2,72 sobre e, né? Então, a gente encontra aqui que a taxa de variação desse erro relativo, né? Então, a taxa de variação do erro relativo, ele é a elevado a x, então é essa própria exponencialzinha aqui, 2,72 sobre e elevado a x, né? Vezes ln de 2,72 sobre e. Aí aqui eu posso usar a propriedade dos logaritmos. Propriedade dos logaritmos que log da divisão fica a subtração dos logs. Como assim, professor? Você tem um logaritmo em qualquer base de x sobre y, né? Isso aqui fica log de x menos log de y, né? Menos. Então, quando ficar logaritmo de 2,72 menos logaritmo de e, o logaritmo do número de Euler é 1, né? Porque essa é a base natural, a mesma base. Então, o que nós temos aqui? Isso aqui vai ficar 2,72 sobre o número de Euler. Aí tem ln de 2,72 menos 1. Tá? Menos 1 porque fica ln do de cima menos o ln do de baixo. Ln de E, logaritmo natural do número de Euler, é 1. Tá? Então, se a gente olhar bem aqui, isso daqui é muito próximo de 1, só vai ser relevante quando isso daqui for muito grande. Quando x for 150, 200, para lá. Isso aqui é constante, isso aqui é uma constante, tá? Então, como isso aqui é muito próximo de 1, o erro relativo, a taxa de variação dele, ln de 2,72 menos 1, né? Ó, ele cresce a uma taxa aproximadamente constante de 6 vezes 10 a menos 4, de 0,006%, 0,06%, né? 0,0066%. É, muito pequeno, muito pequeno. Então, o que acontece? O erro relativo, tá? Ele cresce a uma taxa aproximadamente, muito aproximadamente constante, porque isso aqui é 1, né? Até que o x se torne suficientemente grande. Se ele cresce a uma taxa constante, né? Então, o erro relativo, ele aumenta linearmente, porque a derivada de uma função linear é uma constante, né? Então, quando você pegar, deixa eu virar aqui, quando você pegar a derivada de uma constante vezes x, né, dá a própria constante, o coeficiente. Então, a gente pode afirmar que o erro relativo, né, ele segue uma função linear, tá? Então, muito interessante isso. A função exponencial, quando você arredonda o número de Euler, a gente aprendeu que
O erro absoluto, ele segue uma exponencial, né? Ele cresce exponencialmente. O erro relativo, ele cresce aproximadamente linear, de forma aproximadamente linear. De forma aproximadamente linear. Apenas quando o x for muito grande é que ele vai passar a ter um caráter exponencial. Mas o x é tão grande, você vai ter valores exponencial de 200, é um número extremamente grande. Quanto que é exponencial de 200? É elevado a 200. Nossa! É 10 elevado a 86, é um número absurdamente grande. Então você pode estar assegurado aqui que nessa aproximação o seu erro absoluto, sim, vai crescer exponencialmente, mas o seu erro relativo ele vai crescer linearmente. A uma taxa bem pequenininha de 0,06%, né, que é 10 a menos 4, vai ficar 0,002. Beleza? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu trouxe um exemplo muito bacana, tentei esmiuçar aqui como fica o comportamento, o acúmulo de erro da função exponencial quando você arredonda o número de Euler. E se vocês gostaram, deixa o like aqui, considere se inscrever aqui no canal. Dê uma olhada nas playlists, tem bastante vídeo interessante, tá? Então, deixa eu só fazer um gráfico aqui, né? Eu gosto de fazer gráficos, eu esqueci de fazer gráficos, né? A gente pode afirmar aqui rapidinho, tá? Aqui nosso x e nosso y, que o erro relativo ele vai crescer exponencialmente, né? Então, nosso o erro absoluto, né? Então, o erro absoluto viria isso aqui, né? Só que aí o erro relativo, x e y, né? O nosso erro relativo, ele viria assim. E bem pequenininho, tá? Porque ele cresce uma taxa muito pequena, 0,06%, né? Então, é o ABS, tá? Então é isso. Então, pessoal, bons estudos para vocês e até o próximo vídeo.